Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, ele diz assim: graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, sim! Louvado seja o nome do Senhor pela vitória que nós temos em Jesus. É isso que eu desejo para você nesse dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua família, e que a despeito das dificuldades, dos problemas que surgem, que nós sigamos firmes em nossa vitória pela graça do Senhor. Vou abrir agora a Bíblia aqui, já está aberta, e o texto de hoje está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 12. Conselho sábio, está escrito assim: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Conselhos de Paulo para um jovem pastor. Interessante pensar que depois do pecado, Deus colocou em prática um plano de redenção e restauração para nós, seres humanos. A vitória sobre o pecado seria então uma ação conjunta de Deus e cada um de nós. Deus pagaria a penalidade do pecado, ou seja, a morte, ele morreria em nosso lugar, e o homem teria que escolher então a soberania de Deus. E nós escolhemos a soberania de Deus em nossa vida quando nós crucificamos nosso próprio eu, ou seja, quando nós deixamos de viver segundo a nossa vontade para vivermos segundo a orientação do Senhor. A posse da vida eterna só será alcançada se nós vencermos no combate da fé. E essa luta do espírito contra a carne, ou seja, da natureza espiritual contra a natureza pecaminosa, contra a velha natureza, contra o nosso próprio eu, contra a nossa natureza inferior, essa luta entre a natureza espiritual e a natureza carnal é que é o combate da fé. Deus, pela morte de Cristo, fez um chamado a cada um de nós para irmos à vida eterna. O desejo de Deus é que nós tenhamos vida eterna. Nessa batalha, para não deixar o pecado dominar a nossa vida, nós precisamos da fé, da graça e do poder para subjugar essa nossa natureza inferior. Nessa luta pela vitória, o apóstolo diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 21. O combate da fé é uma resposta nossa ao chamado de Deus para termos a vida eterna. E junto com isso vem a confissão, algo muito difícil para a natureza carnal. Através disso o Espírito Santo vai dominando o nosso ser. O apelo aqui é forte: combata o bom combate da fé. Confesse seus pecados, aceite o chamado de Deus e tome posse da vida eterna. Que Deus nos abençoe, que esse conselho de Paulo dado a Timóteo seja significativo para você e para mim. Vamos para frente. A luta é grande, mas a nossa vitória é certa. Se pela fé nós procurarmos centrar a nossa vida em Deus, o Espírito Santo vai nos capacitar e a nossa natureza inferior será vencida e Deus será glorioso e vitorioso em nossa experiência. Vamos orar? Louvamos-te, Senhor, pela certeza da vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Que viva o Senhor em nós e que morra a nossa natureza inferior e pecaminosa. Nós oramos com gratidão, Pai, e na certeza da vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém.